A volta de Jesus será assim. A Bíblia é um livro de história, mas é diferente de qualquer outro livro de história que já existiu. Nenhum outro livro de história já foi publicado que abrange uma gama tão ampla de eventos no planeta Terra. Somos as únicas pessoas no mundo que sabem como tudo terminará. O Senhor não revelou o futuro aos seus seguidores para satisfazer sua curiosidade. Foi para prepará-los para o futuro, para que não ficassem surpresos quando chegasse e para que não o interpretassem de forma errada. As pessoas perguntam: estamos nos últimos tempos? No entanto, a Bíblia fala dos últimos dias, e estamos nos últimos dias há 2000 anos. Os últimos dias começaram no Pentecostes, onde a primeira profecia dos últimos dias foi cumprida. A Bíblia é um livro cheio de previsões. Suas páginas contêm 700 previsões sobre o futuro. Uma previsão pode ser encontrada em um quarto dos capítulos da Bíblia. Do início ao fim, é basicamente um texto profético. 596 das 735 previsões de fato ocorreram e se tornaram literalmente verdadeiras de acordo com as previsões das Escrituras. Então, 81% de todas as profecias bíblicas já se tornaram realidade, e algumas dessas profecias foram feitas séculos antes do caso. Isso é uma pontuação muito alta. A Bíblia provou estar 100% correta para cada previsão que poderia ter sido cumprida até agora. Dos restantes, a maioria está relacionada ao retorno real de Jesus e ao que acontece depois disso. Quantas dessas previsões ainda precisam se tornar realidade antes que Jesus retorne? A resposta é cerca de 20. Vamos olhar para Mateus capítulo 24, onde os discípulos perguntaram a ele: quais serão os sinais do seu retorno? O que faríamos se não soubéssemos quando isso vai acontecer? Para a pergunta deles, Jesus deu uma resposta direta. Mateus 24, 3. Depois, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e disseram: diga-nos, quando tudo isso acontecerá? Que sinal indicará o seu retorno e o fim do mundo? Jesus lhes disse: não deixe ninguém enganá-los, pois muitos virão em meu nome afirmando: eu sou o Messias. Eles enganarão muitos, e você ouvirá falar de guerras e ameaças de guerra. Mas não entre em pânico. Sim, essas coisas devem acontecer. Mas o fim não virá imediatamente. Nação irá à guerra contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em muitas partes do mundo. Mas tudo isso é apenas o começo das dores de parto, com mais por vir. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Vocês serão odiados em todo o mundo porque são meus seguidores. E muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. E muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muitas pessoas. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e as boas novas do reino serão pregadas por todo o mundo, para que todas as nações ouçam, e então o fim virá. Assim que vocês virem o abominável da desolação, do qual o profeta Daniel falou, no lugar santo, quem lê, preste atenção. Então, aqueles que estão na Judéia devem fugir para as colinas. Uma pessoa no convés de um telhado não deve descer para a casa para fazer as malas. Uma pessoa no campo não deve retornar, nem mesmo para pegar um casaco. Como será terrível para as mulheres grávidas e para as mães que amamentam naqueles dias. E ore para que sua fuga não seja no inverno ou no sábado, pois haverá uma angústia maior do que em qualquer momento desde que o mundo começou, e nunca será tão grande novamente. Na verdade, a menos que esse tempo de calamidade seja encurtado, nem uma única pessoa sobreviverá, mas será encurtado por causa dos escolhidos de Deus. Então, se alguém lhe disser: olhe, aqui está o Messias, ou lá está ele, não acredite, pois falsos messias e falsos profetas se levantarão
e realizarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Veja, eu os avisei sobre isso com antecedência. Então, se alguém lhe disser: olhe, o Messias está no deserto, não se preocupe em ir olhar. Ou, olha, ele está se escondendo aqui. Não acredite. Pois assim como o relâmpago brilha no leste e brilha no oeste, assim será quando o Filho do Homem vier. Assim como a reunião de abutres mostra que há um cadáver por perto, esses sinais indicam que o fim está próximo. Imediatamente após a angústia desses dias, o sol será escurecido. A lua não dará luz. As estrelas cairão do céu e os poderes nos céus serão abalados. E então, finalmente, o sinal de que o Filho do Homem está vindo aparecerá nos céus, e haverá um luto profundo entre todos os povos da terra. E eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com o som poderoso de uma trombeta, e eles reunirão seus escolhidos de todo o mundo, dos confins da terra e do céu. Agora, aprenda uma lição com a figueira. Quando seus galhos brotarem e suas folhas começarem a brotar, você sabe que o verão está próximo. Da mesma forma, quando você vir todas essas coisas, você saberá que seu retorno está muito próximo, bem na porta. Eu digo a você a verdade. Esta geração não passará da cena até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra desaparecerão, mas minhas palavras nunca desaparecerão. No entanto, ninguém sabe o dia ou a hora em que essas coisas acontecerão. Nem os anjos no céu, nem o Filho próprio. Apenas o Pai sabe. Agora, nesse trecho, ele deu 4 sinais distintos de sua vinda. Então, o que exatamente são esses 4 sinais que ele nos deu? O primeiro é claramente desastres no mundo, e ele menciona, por exemplo, guerras, fomes e terremotos. Isso certamente está acontecendo, mas está acontecendo há mais de 2000 anos. Eles estão ficando mais intensos. Então, certamente estamos neste primeiro sinal. Já existem guerras, rumores de guerras, terremotos e fome. Mas, como Jesus nos aconselha, não se alarmem. Não se preocupem quando souberem de uma nova guerra, uma nova tragédia ou uma nova fome surgindo. Não devemos ficar alarmados ou desanimados. O segundo sinal de sua vinda não está no mundo, mas na igreja. O segundo são as mudanças na igreja. Assim como ele dividiu o primeiro sinal em 3 partes, guerras, terremotos e fomes, ele divide o segundo sinal em 3 partes, todas ocorrendo dentro da igreja. O primeiro é a perseguição, que seremos odiados em todas as nações. O segundo aspecto desse sinal seria uma redução significativa no tamanho da igreja. O amor da maioria das pessoas esfriará. Quando toda a igreja estiver sob tensão, muitos cristãos sairão. Sob os fardos da perseguição universal, seu amor esfriaria. A grande surpresa na terceira parte do sinal é que o evangelho será pregado a todos os grupos raciais. Uma igreja menor e purificada teria um impacto maior no planeta. Isso é exatamente o que Jesus está implicando. Estamos cientes dos ensinamentos de falsos profetas. Quando não há paz, eles ensinam paz. Está tudo bem. Isso não vai acontecer, eles dirão. Agora, o conselho de Jesus é continuar. Quem perseverar até o fim será salvo. Por que isso deveria ser assim? A resposta é que o trigo e o joio crescem juntos, e quanto mais perto chegarem da maturidade plena, mais tensão haverá entre eles. Então é natural que os cristãos estejam sob muita pressão no final. Nossa cidadania está nos reinos celestiais. Somos únicos, e é por causa de nossa singularidade que o ódio pode surgir. Como Jesus era tão diferente de todos os outros, ele atraiu ódio contra si mesmo. Isso nos leva ao terceiro sinal dos últimos tempos, que é a angústia de Jerusalém. Geograficamente, será muito limitado. Neste trecho, Jesus cita as profecias de Daniel. E há um personagem nas profecias de Daniel que é referido como
A abominação da desolação. Daniel menciona isso 3 vezes. O que tudo isso significa? Qual é o problema? É sobre um ser humano, um homem que se estabelece na própria cidade de Deus, se chama Deus e se recusa a aceitar a vontade de qualquer outra pessoa acima da dele. Então Jesus diz que o quarto sinal de sua vinda virá imediatamente após isso. Quando esse sinal vier, não haverá perigo de falsos profetas ou falsos messias. Não haverá engano. Será rápido demais. O que acontecerá é que toda a luz natural será desligada. O sol ficará escuro. As estrelas cairão. Existem muitas previsões disso ao longo da Bíblia. Isaías diz que os céus serão enrolados como um tapete. Todas as estrelas do céu serão dissolvidas, os céus serão enrolados como um pergaminho e todas as suas estrelas cairão como folhas murchas da videira, como folhagem da figueira, e todas as coisas que lemos no capítulo 24 de Mateus. Então ele vem nas nuvens de volta ao planeta Terra e nós o encontramos. Nos encontraremos no ar, e isso será suficiente. Quando você vir todas essas coisas, você saberá que ele está nos portões, prestes a passar por eles, ele diz. Então Jesus dá uma declaração muito simples sobre uma figueira. Ele diz: agora aprenda essa lição com a figueira. Assim que seus ramos ficarem macios e suas folhas começarem a brotar, você sabe que o verão está próximo. Quando você perceber esses 4 sinais, você saberá que o verão está chegando. Para concluir, nossa pergunta do dia. Qual é uma música de adoração que ajudou você a se sentir mais próximo de Deus?